Shalom a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a nossa esperança interna. Agradecer a Deus pela vida e o privilégio de estarmos reunidos em nossas casas para o culto, que é realmente se colocar perante o grande espelho e tentar nos consertar ali e acolá, principalmente nesses últimos dias em que, como dizíamos, as pragas estão caindo como gotas, e para nos aprontar, porque é um momento em que cada um de nós tem que estar limpinho, tudo em ordem, todos os pecados embaixo do sangue, todos que devem receber o Espírito Santo já cheios, e se colocar ali como uma noiva ataviada com aquelas vestes nupciais, esperando simplesmente para se encontrar com seu esposo. E ela se coloca ali, a única coisa que talvez ela carrega é precisamente aquela flor. E ela está aí pronta, limpinha, talvez com o primeiro anel. Só gostaríamos que fosse assim com cada um de nós, que estivéssemos limpinho, ciente de que a qualquer momento o esposo pode aparecer, e cada um com o primeiro anelo, que é precisamente o batismo do Espírito Santo. Queríamos também aproveitar esta ocasião para apelar os irmãos, aqueles irmãos que não puderam assinar aquele documento que estamos a tentar organizar para o novo registro. Como já informamos, que estamos a tentar fazer um registro da igreja para obtermos outros documentos que talvez só vai incluir a nós aqui e os demais irmãos que fazem parte do tabernáculo aqui em Tete. Só todos aqueles que talvez por motivo de idade não tiveram privilégio, porque não tinham 18 anos, de ter que assinar e apresentar os seus documentos para este efeito. Estamos a pedir para que talvez possam contactar aquela comissão que já foi mencionado no grupo de WhatsApp, e só agradeceríamos se pudessem contactar esses irmãos para podermos já ver se podemos ultrapassar esta questão, e talvez qualquer uma outra pessoa que por um ou outro motivo não pude, é só a questão também de contactar os mesmos irmãos. E dizer que talvez a comissão já começou a comprar o resto do material que vai se precisar, porque tem que se instalar um tanque de água para não termos que passar cultos sem água. Só o tanque já existe e já estão a comprar o resto dos materiais para a questão de conexão e de canalização e tudo mais. Só como devem saber que até no dia 18 deste mês os cultos vão resumir, e para aqueles que já se aprontaram, resumir sim com 50 pessoas por cada culto. Ouvi alguém esta
esta manhã, ainda a dizer que é um assunto que talvez é reversível. Vai precisamente depender de como as questões vão acontecendo, e os casos ainda estão a continuar a subir. Estava a acompanhar precisamente ontem que houve, acho que o maior número de pessoas que foram afetadas, que anunciaram quase, estavam a falar de 140 pessoas que testaram positivo. E parece que a cidade de Maputo acabou entrando no nível de transmissão comunitária. Só os casos estão aumentando e esperamos que cada um de vocês vai continuar precisamente acatando as medidas, como certamente como crente, o crente que deve ser o melhor cidadão, tomar a dianteira, desde que é uma medida que não vai contra as escrituras. Só continuemos a acatar as medidas, e Deus é que sabe até onde. Se ele achar que talvez ainda há alguma alma que deve ser salva de uma ou de outra maneira, haverá uma saída. E mesmo assim as almas estão sendo salvas. E esta noite queria continuar a usar a mesma escritura. Como devem saber que estamos ainda a tratar-se ou a falar desta mensagem, a estatura do varão perfeito. E segundo São Pedro 1, vou começar precisamente um pouco embaixo, precisamente no versículo 5. Vós também, pondo isto mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e temperança paciência, e paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem esteres no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor acrescente a bênção sobre a leitura da sua eterna palavra. E creio que cada um ainda tem uma ideia onde terminamos, mas dizer que uma das questões que estávamos já abordando quando terminamos, estávamos a falar precisamente do Dr. Adair. Sim, Dr. Adair, que era um amigo muito próximo do profeta. Só este doutor precisava deste lugar que ele queria comprar para questões de clínica e farmácia. Estamos a falar precisamente, mostrando como quando Deus diz alguma coisa, Ele nunca falha. Só ele diz no parágrafo 62, o Dr. Adair cumpriu a visão exatamente no lugar no qual ele mesmo disse: este terreno nem se pode tocar por 25 anos, porque está nos tribunais. Só este irmão, este doutor, queria comprar este talhão, e o talhão estava precisamente nas mãos do tribunal, dos tribunais. E talvez só podia ser tocado depois de 25 anos. Ou talvez já estava nas mãos do tribunal por
nem se pode tocar por 25 anos, porque está nos tribunais. E ele continua dizendo aqui, mas tudo isso, por poder de uma visão, foi revogado. E disse-lhe: doutor, o senhor lhe tem dado por causa da sua humildade. Porque é verdade, cada coisinha diante de Deus tem uma grande utilidade, uma grande determinante. Se você é humilde perante Deus, se você é arrogante, também determina como Deus vai tratando com você. E ele disse, e eu de nada sirvo. Disse-lhe: você é como uma tartaruga que por fora tem um casco duro, através do qual olha a seus amigos, mas por dentro é um homem verdadeiro. Saia desse casco, Deus tem te dado isto. Só ela ainda queria continuar a duvidar se realmente... E ele estava a duvidar, para bem dizer. Ele disse: Billy, nunca tenho duvidado de você, porém terei que duvidar disto. Só ele já tinha uma boa experiência de que tudo que o profeta dizia, todas as visões eram verdadeiras, mas aqui estava se tratando de um caso impossível. E ele acabou esquecendo que estava se tratando com um Deus que é especializado em questões impossíveis. Aquelas questões que talvez os demais não podem fazer. Só ele acabou sobressaindo e disse: porém, terei que duvidar disto. Nos despedimos e ele se foi para seu consultório. No dia seguinte, ele me telefonou e disse: estou morrendo de frio. Perguntei-lhe: que se possa, doutor, é apenas mês de julho. Disse: já comprei o terreno. Ontem à noite se reuniram os donos ali em Boston e já comprei o terreno esta manhã. Só pela graça de Deus, o Senhor colocou a sua mão e o profeta diz: respondi. Não lhe disse? Outro dia, quando o rifle disparou em meu rosto, estive ali conversando com ele e me disse: imagino que já tenho contado isso a umas 1000 pessoas das que têm entrado aqui. Que é, quando Deus diz algo, tem que suceder. E ele diz: ontem à noite chegaram uns amigos em casa que haviam ouvido da visão do reino dos chifres de 42 polegadas e do urso pardo com o lombo prateado. Não sei quantas pessoas têm chegado em quase querendo ver estas coisas. Lhe digo: aqui está a fita métrica, meça-os. Ouviram dizer antes de suceder, porque quando Deus diz algo, tem que acontecer. Por isso está baseada. E agora, aqui está o plano da salvação. E sim, ele está a mostrar precisamente a sua Bíblia. Aqui está o plano da salvação. E se suas visões sucedem perfeita e exatamente como ele diz, esta igreja sabe que isso é verdade. Então, e sua palavra? A palavra é mais segura que as visões. Se a visão não fala segundo a palavra, então está mal. A palavra é primeiro, porque a palavra é Deus. Então vemos que ele é omnipresente. Ele falou a visão aqui e a cumpriu no Canadá. Amém. Ele é omnipresente. Só para você ver como Deus é realmente omnipresente,
onisciente, aquele que foi capaz de ver o peixe que havia engolido aquela moeda nos dias do Senhor aqui na terra, quando precisavam de pagar o imposto. E naquele momento, sem onde começar, o Senhor ordenou a Pedro para que fosse lançar a sua rede, porque havia um peixe que havia engolido uma moeda. Só este mesmo Deus que pode ver o que há embaixo dos mares e conhece os peixes, foi este mesmo Deus que conheceu este animal que tinha 40 chifres, que media 42 polegadas. E quando a visão foi dada precisamente nos Estados Unidos da América, o animal nem sequer estava naquele país. O animal estava no outro país, que é Canadá, um país vizinho. Mas de uma ou de outra maneira, o irmão Branham tinha que ir para lá e finalmente acabou apanhando este animal e os chifres foram trazidos. Porque dizer a verdade, amados irmãos, é onde a gente devemos ancorar a nossa fé. E porque as coisas de Deus são muito simples, mas elas nunca falham. E elas operam de uma tal maneira que, independentemente do que for, no tempo certo, Deus fará com que a sua promessa se cumpra. E o irmão Branham acabou indo caçar e ninguém mais podia matar aquele animal. E porque havia sido visto, tudo havia sido previsto. E trouxe aquele chifre e as pessoas vinham, levavam a fita métrica, iam medir e viam exatamente aquela profecia tic-tacando como havia sido predita. E muitas das vezes alguma dessas coisas acabam nos passando para o alto por causa da sua singeleza ou a sua simplicidade. Porque tem sido tão simples. Eu estava pensando aqui a questão mesmo de algumas coisas que a gente acabamos, o que a palavra ordena. Eu me lembro ter dedicado algumas crianças que depois de um tempinho situações se levantaram em que chegou-se onde até bruxos ter que afirmar que nós não temos como tocar essa criança porque a criança está protegida. Mas a proteção sendo precisamente simples dedicação que se fez, levando a criança, entregando nas mãos do Senhor. E mais tarde eu lembro desta outra irmã que vinha aqui entre nós. Uma vez ela tinha algumas crianças que não tinham sido dedicadas e os bruxos podiam ir tocar essas crianças, mas aquela que havia sido dedicada aqui, ninguém podia tocar aquela criança. E porque Deus prometeu. E quando Deus promete, e ninguém mais pode revogar as suas promessas. Sim, faz-me lembrar esta questão aqui, talvez, enquanto que o tempo está nos permitindo. Foi precisamente, estava a conversar com o irmão Antônio, o jovem, e me contava a respeito do filho de um irmão chamado Fazbem, que depois de ter visitado o centro de saúde, compraram medicamento, compraram isto para ver se podiam fazer curar as feridas que o filho deles tinha. Chegou-se um momento em que esgotaram-se.
E o irmão Antônio acabou lhes aconselhando para que pudessem vir e receber oração. Vieram, receberam a oração e depois de um tempinho a situação mudou automaticamente e aquelas feridas começou a se curar. E quando o irmão Antônio acabou vindo me contando que aquela criança que me pedimos para que pudesse vir receber a oração, aquelas feridas já estão saradas. E é verdade, como dizia aqui o doutor Adair, há coisas que acabam acontecendo quando Deus faz bem a sua palavra. Num momento em que talvez você não imagina que Deus podia operar daquela maneira, acaba lhe congelando, como ele expressou-se aqui. Meu Deus, quando ele veio me disse que para aquela criança, aquelas feridas já desapareceram na sua cabeça. Senti que, oh meu Deus, é verdade que não merecemos, mas o Senhor tem sido muito bom para nós, respondendo às nossas orações. Eu poderia continuar aqui dando testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Faz-me lembrar, foi precisamente, se a memória não falha, no mês passado ou antepassado, havia algumas semanas ou alguns meses atrás, havia orado a respeito de uma certa família que estavam tendo alguns problemas com questões de ter que conseguir conceber. Só orei e depois de um tempinho me deram um sinal de que Deus havia lhes abençoado. Dei glória a Deus e não levou muito tempo. Havia de novo orado por uma outra família e acabei levando aquele testemunho, mostrei a outra família que também tinha a mesma questão e depois de termos orado, foi precisamente ao longo, digamos, deve ser a semana passada ou essa semana mesmo, me deram um sinal de que Deus já havia lhes abençoado. Faz-me lembrar deste antigo irmão chamado Saul, que havia aquilo, se são 1 ano ou 2 anos, sem a mulher conceber. E na simplicidade vieram, e sempre tenho tido o privilégio de usar essa escritura aqui como meu cavalo de batalha. Estou a falar precisamente de São Mateus 18 e tenho geralmente começado no versículo 18, onde diz as seguintes palavras: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, estamos a falar de qualquer coisa, independentemente o que for, desde que você peça querendo e dentro da sua alma crê que Deus é capaz de realizar, não há nada que não pode se realizar. Sim, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Só vieram os 2, aquela família, Saul, que acabei de citar aqui, vieram, abrimos essa escritura, colocamos as nossas mãos, eles, os 2, como família, e eu, se tornamos 3 e cumprimos exatamente
os requisitos da Bíblia e oramos. Depois da oração, não levou muito tempo e Deus lhes abençoou e Deus lhes deu filho. E poderia talvez, neste instante, contar esta questão, talvez, de Deus ter que abençoar a família, dando fruto do seu amor. Talvez poderia até contar um grupinho de crianças que já estão vivas através dessa escritura aqui. O que estou a tentar dizer? Estou a tentar dizer que é verdade que quando Deus diz alguma coisa, Ele nunca falhará. Uma das coisas que Deus não pode fazer é falhar na sua promessa. E é isso que Deus deseja que o seu povo entenda. E foi precisamente o sucesso do ministério do profeta da hora, porque ele tinha uma fé, uma tal fé, que estava baseada solidamente na palavra imutável de Deus. Eu tenho a certeza de que estamos juntos. Sim, continuando. E ele agora, aqui está o plano da salvação, na palavra de Deus, não é? E se suas visões sucedem perfeita e exatamente como ele diz, esta igreja sabe que isso é verdade. Então, e sua palavra? A palavra é mais segura que as visões. Se a visão não fala segundo a palavra, então está mal. Ok, deixa eu saltar. Em primeiro lugar, você tem que ser renascido e logo terá fé e quererá na palavra. Enquanto não houver renascido, estará discutindo contra a palavra. Se é unicamente um simpatizante da religião e tem um pouco de sabedoria humana acerca de fazer o bem, nunca poderá estar de acordo com a palavra de Deus. Nunca o fará. Tem que ser renascido e o novo nascimento produz fé. Eu talvez gostaria de ainda adiantar ali para ajudar algumas pessoas, porque talvez um pode ser, digamos, induzido a querer que uma pessoa que não foi nascida de novo não pode ter fé. Há muita gente que não foi nascida de novo que tem fé. Dizer que você não pode ser nascido sem que tenha fé. Para você ser nascido tem que ter fé. Sem fé você não pode ser nascido de novo. Mas é verdade que talvez é um outro nível de fé que você obtém depois do novo nascimento. Talvez vamos chegar até ali. Agora, depois que obter a fé, apenas está numa posição para começar a crescer. Muitas pessoas vêm ao altar para orar e dizem: Senhor, perdoa-me. E sobre eles vem uma grande obra de santificação. E ao deixar o altar tem muito gozo e regressa a seu assento, dizendo: louvado seja Deus, já o tenho. Não, Senhor, você apenas tem chegado ao lugar onde pode começar a crescer. Ainda não tem feito nada, apenas tem posto o fundamento. Agora, suponhamos que você vai edificar uma casa. O que tem é o fundamento sobre o qual pode edificar a sua casa. E agora é quando tem de edificar sua casa. E ali é onde entra a coisa sobre a qual queremos falar. E ele diz nesta manhã: qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. É isso que nós estamos a tentar mostrar. E a fé vem pelo ouvir. Portanto, é imperativo que o crente tenha graça de continuar a ouvir a palavra, porque a sua fé depende da palavra que você tem ouvido, porque a fé
vem pelo ouvir. E ele disse, esse é o fundamento. Então começa a crescer, acrescentar. Começa a acrescentar algo sobre este fundamento. Agora, na construção de uma casa se necessita certa classe de material. E ele diz, o irmão Udo e algum dos carpinteiros aqui nos poderia dizer como construir uma casa. Talvez alguém diria, mas o profeta está a falar aqui de um carpinteiro construindo casa. É assim como são chamados nos Estados Unidos da América. A maioria das casas são feitas mesmo de madeira. Aquela casa que alguns de vocês já viu do profeta, são casas que são feitas mesmo de madeira, e os carpinteiros ou pedreiros são chamados carpinteiros. Mas talvez ter que dizer alguma coisa aqui. Enquanto que ainda estamos a falar precisamente da fé. A fé é muito importante. É como o alicerce de uma casa. Porque toda casa, toda a superestrutura da casa vai descansar precisamente no alicerce. É por isso o material que entra no alicerce, e até se diz que gasta-se muito quando você está a colocar alicerce da casa. Tem que se cavar, tem que se colocar pedra. Lembro-me quando estávamos a construir aqui o tabernáculo, uma vez alguém chegou aqui, apanhou quase 30 e tal caradas de pedra que havíamos espalhado por aqui, e a pessoa acabou pensando que essa quantidade de pedra provável são pedras que naturalmente estavam aqui. E ele acabou dizendo, vocês tiveram uma grande sorte, apanharam um sítio onde tem muitas pedras assim. E ele não estava ciente, não estava a ver que aquelas pedras poderiam ter sido trazidas. Mas tudo isso hoje em dia não se vê nenhuma pedra, todas elas estão aqui embaixo. É preciso pedras e uma boa quantidade. E nós sabemos que essas pedras, essas rochas, que devem segurar a superestrutura da casa, para que em tempo de tentações, quando estiver a chover, soprar, aquela casa possa continuar em pé, depende inteiramente do tipo de alicerce que foi estabelecido. Portanto, temos que ter uma fundação bem estabelecida, termos uma ideia clara daquilo que nós estamos a seguir, termos uma ideia daquilo que esta mensagem veio para realizar. Qual é o objetivo pela qual Deus enviou esta mensagem? Deus não enviou esta mensagem como se estivesse a enviar uma simples igreja. Ele enviou esta mensagem para chamar um povo e lhes preparar para poderem partir antes que caiam as pragas. E as pragas estão precisamente esperando para que a igreja seja arrebatada. Da mesmíssima maneira que Noé tinha que entrar na arca antes da chuva começar a cair, a noiva também tem que ser arrebatada antes que as pragas comecem a cair. E estamos a viver neste momento que as pragas já estão pairando em todo este mundo. Estávamos a falar precisamente com o irmão Machipissa, se a memória não me falha, estávamos a falar a respeito da escritura na parede. Estávamos a falar a respeito desta praga que está a assolar a humanidade neste momento, que esta escritura
finalmente atraiu a todos. Não houve ninguém que não pôde levantar a sua cabeça para olhar nessa escritura que agora está na parede. Mene, mene, tekele ufasini. A saúde foi colocada na balança e achada sem solução para o problema que está em nossa frente. E todo mundo está a conseguir ver que realmente isto aqui a qualquer momento pode tomar outro sentido. Continuando, qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então começa a crescer, começa a acrescentar algo sobre esse fundamento. Agora, na construção, sim, na construção, assim, porém eu vou lhes dizer como construir sua casa espiritual, onde pode morar Deus. Ele quer morar em você e quer que você seja semelhante a Ele. Ele quer que você reflita seu ser. Este é o objetivo de Deus, para a gente refletir ao mundo aquele grande ser de Deus, para que as pessoas possam ver Deus através dos seres humanos. Da mesmíssima maneira que ele disse que um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eis que estou convosco e em vós até a consumação dos séculos. Só ele quer viver em nós, refletir a sua bondade, refletir a sua grandeza, refletir o seu amor através do seu povo. E para que isso aconteça, é quando ele desce e habita na alma humana. E aqui estamos a ver como construir uma morada pela qual Deus pode descer e habitar. Que beleza! E ele diz aqui, nos dias antigos, quando purificavam o ouro, antes de ter os fundidores para queimar as impurezas, golpeavam o ouro para tirar o ferro, cobre, etc. O golpeavam por um lado e logo para o outro. Os índios na América ainda fazem assim. Sabe você como sabiam ele quando tinha o produto perfeito? Sem ferro, ferrugem e escórias, etc. Quando o que estava golpeando podia ver-se no ouro, como num espelho. Quando o ouro era suficientemente claro e limpo, até que refletia ao que estava golpeando. Assim é como faz Deus. Ele toma o ouro que tem encontrado na terra e golpeia com o Espírito Santo. Veja após vezes, até que possa ver sua semelhança. Portanto, este é o objetivo que Deus tem com cada um de nós. Talvez você diria, eu conheço esta mensagem, eu conheço esse exemplo, eu conheço essa história, já li várias vezes, o irmão Branham a dar este exemplo, está bem. Mas a minha pergunta é, Deus já golpeou o suficiente até ele conseguir ver a sua face em você? Deus pode se colocar e ver a sua semelhança em você? Esta é a pergunta, porque não se trata de questão de saber, assim, digamos, psicologicamente, como, digamos, talvez academicamente, que eu já sei isto, conheço aquilo. Não se trata desta questão.
é uma questão de fazer com que o cristianismo reflita em você. De tal modo que as pessoas, quando verem a você, possam ver Cristo vivendo em você. Meu Deus, faz-me lembrar, o nosso Deus é muito bom. Faz-me lembrar desta questão que ouvi por alto, de uma certa irmã aí que tem uma banca ali no meio, nesses mercados, e ali trabalhando com vizinhos, não vizinhos, ciúme, não ciúme, como sabe, a natureza humana ou a natureza negra, ciúme, não ciúme, amigas já acabaram decidindo ir levar drogas junto aos curandeiros para ver se podiam pôr na banca daquela irmã para ela não vender. Só foram fazendo isso por um bom tempo. Trocar o curandeiro e trazer medicamento, trocar o curandeiro e trazer medicamento. Mas, infelizmente, foram vendo aquela irmã continuava a vender sossegadamente até melhorar cada vez mais. Até chegar a um ponto em que pararam a dizer: ei, venha nos dizer a verdade. Nós também queremos esse Deus, porque estamos cansados de pôr medicamento na sua banca. O nosso Deus é bom. O nosso Deus não é Deus de denominação, sabe? Este é Deus da Bíblia. Estamos a falar aqui do Deus da Bíblia. Falando aqui de simples colocar, imagina, é só colocar as mãos. Não há nenhum truque aqui. Não há truque. Simplesmente obedecendo a palavra de Deus. Sim, talvez, diria eu aqui, é muito importante obedecer a palavra de Deus. Talvez poderíamos ter que ver essa questão de obedecer. É muito importante. Quando você obedece, nem o novo nascimento que nós estamos a falar dele aqui, é preciso obedecer taxativamente, fazer o que foi dito para se fazer. Não há corta-mato nas coisas de Deus. E a igreja tem que aprender a obedecer taxativamente o que a palavra de Deus requer. Faz-me lembrar aqui do rei Saul, o famoso rei Saul, aquele senhor que tinha a sua cabeça acima de todos. Mas quando ele foi dito para que fosse destruir esta nação, Amalequitas, ele foi ordenado por Deus para que fosse com o exército atacar aquela nação e destruir totalmente. Ele realmente foi e conseguiu destruir. Mas, além de destruir totalmente como havia sido ordenado, começou a escolher boas ovelhas, isto aqui, aquilo aí, e alguns militares acabaram apanhando algumas coisinhas que eles queriam entre ovelhas e cabritos, o que carregaram, trouxeram de volta. E isto aqui foi realmente um lanço para a vida e o reinado de Saul. A partir daquele momento, ele pensava que havia obedecido, mas não havia obedecido na totalidade. Quando uma coisa é dita, tem que ser feita daquela maneira. Não tenta suavizar, não tenta fazer da maneira que você acha que é melhor fazer. E aquilo custou a Saul o seu próprio reino. O seu reino foi rasgado precisamente por não obedecer à palavra de Deus como ela devia ser obedecida. Obedecer na totalidade. E ele perdeu o seu reino. Eu não sei o que isso pode significar. Talvez você pode até perder o reino. E eu tenho a certeza, é isso que fez com que as 5 virgens
perdessem o arrebatamento quando o esposo veio. Porque a Bíblia havia dito que arrependei-vos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas esses, ou essas, foram batizadas sim, se arrependeram sim, mas não chegaram a receber o Espírito Santo. Não obedeceram aquele mandamento na sua totalidade. E aquilo lhes fez com que elas pudessem perder o arrebatamento. E Saul perdeu o seu reino por não obedecer à palavra de Deus na totalidade. Meu Deus, eu não sei se isto teria alguma coisa a ver com isso. Acabou me obrigando a falar a respeito disso depois de um sonho muito um pouco estranho, que até agora não sei o que podia significar. E não sei se tratava da igreja ou tratava-se do que, já não tenho uma ideia. Mas a verdade, eu estava a tentar ajudar alguém para que pudesse aprender como obedecer a Deus na totalidade. Quando Naamã, aquele que havia sido dito por profeta para que pudesse mergulhar nas águas, quando ele obedeceu na totalidade, ele recebeu a sua cura. Obediência é o que se requer. Nem nesta construção aqui de uma morada de Deus, você tem que obedecer e construir a sua casa exatamente como Deus ordenara. E eu lembro, Moisés foi dito para que construísse a casa aqui de Deus na terra, segundo o modelo pela qual ele havia visto lá no céu. Só vamos aprender a obedecer, independentemente do que for. Obedecer é melhor do que sacrifício. E ele diz, agora devemos fazer... Sim, deixa ver. Meu Deus, que o Senhor me ajude a obedecer. E ajude a igreja. E ele ainda está a falar aqui de como devemos... Quando o ouro era suficientemente claro e limpo, até que refletia ao que o estava golpeando. É assim é como faz Deus. Ele toma o ouro que tem encontrado na terra e o golpeia com o Espírito Santo. Veja após vezes, até que possa ver sua semelhança. Isso é o que nós devemos fazer, refletir ao Filho de Deus. E agora devemos fazer sua obra, refletir ao Filho de Deus através das nossas vidas, e refletindo, estaremos realmente a fazer as obras, a fazer suas obras. Ele cita aqui São João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. E maior é que esta fará, porque eu vou para o meu Pai. Estamos começando a refletir as obras de Cristo, mas somos muitos os que procuram fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Sim, muitas das vezes as pessoas, tais como os só chamados, supostos profetas que nós temos hoje em dia, que querem fazer as obras de Deus sem que primeiro reflitam a Ele, sem que primeiro tenham a vida, tenham a natureza divina dentro deles. É por isso que você pode determinar, só por ver tipo de gente, só por ver como a pessoa fala, como a pessoa reage, como a pessoa se veste, como a pessoa se pareça, você pode dizer que isso aqui não é nenhum reflexo da palavra. E, consequentemente, você pode até predizer qual será o fim disto.
Porque, em primeiro lugar, tem que ser um reflexo de Cristo. E a partir dali é quando já pode fazer as obras. Mas as pessoas querem fazer as obras sem que sejam reflexos. É quando já começa a maquinar coisas. Quando as coisas não andam, começa já... faz-me lembrar deste outro profeta. E este senhor estava testificando, um gigante. Ele dizia que havia sido alugado, talvez para ter que levantar ou ir com dinheiro e pagar pessoas para virem nos cultos e dizerem que é coxo, é isto, é aquilo, tinha este problema, e levar dados de pessoas, informações, e ir e vender, e as pessoas virem reclamar, e o profeta levantar e dizer que eu conheço você assim, 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 enquanto que é um assunto já resolvido, pago dinheiro para fazer um espetáculo. São homens que ainda não chegaram ao momento de ser um reflexo de Cristo. Sim, a primeira coisa é ser um reflexo. Agora, ali está o mal. Encontramos essas coisas sucedendo. Você bem o sabe e eu também. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho e encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao longo do caminho. Sim, e ao longo deste caminho acabamos de ver, é como quem, digamos, você está na estrada, se alguém, vamos dizer que alguém acaba se negligenciando e não abastece o seu carro, depois de uma certa distância vai apanhar o carro, acabou parando, combustível acabou. Apanha este também, não tem combustível, o carro parou, está aí com uma botija a correr de um lado ou a mandar parar os carros para ver se pode chegar onde há bomba para comprar. São pessoas que não se prepararam, não fizeram o que deviam fazer antes de começar com a viagem. Antes de você começar a fazer a viagem, de fazer as obras de Deus, você, em primeiro lugar, necessita-se de ser um reflexo de Cristo. E a partir daquele momento é quando você pode arrancar. E realmente você não vai parar ao longo da jornada. Sim, é isso que está sendo dito aqui. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho e encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho. Já se encostou porque parou, não é isso? Isso é porque não entraram corretamente ao assunto. Está a ver? Só tem que se entrar corretamente a um assunto. Fazer, e talvez eu poderia dizer neste momento, que vamos tomar este tempo como que refazer de novo. Começar de novo. Vamos dizer que estamos a dizer destruir e começar a arrumar o seu cristianismo de novo, de uma maneira correta. Se é que há uma maneira de começar de novo, comece de novo. É melhor do que ser achado parado ao longo da estrada, onde você não terá graça de começar de novo. Por isso se diz que faz-me um vaso, não um vaso de madeira que não pode se fundir e começar de novo, mas um vaso que pode ser fundido e começar de novo. Que este momento seja um momento em que a gente somos tomados e colocados para sermos fundidos e começar o nosso cristianismo boamente, de uma maneira correta. Mas você acaba se cruzando, às vezes, deparando-se com naturezas esquisitas de pessoas supostamente irmãos e irmãs, porque a coisa não foi começada corretamente. É melhor começar corretamente se ainda há um desejo de se corrigir. Meu Deus, o Senhor nos ajude. Entraram corretamente, sim. Não entraram corretamente ao assunto. Por isso estão aqui
Ele diz, por isso estou aqui esta manhã para procurar ensinar a igreja e a mim mesmo como podemos chegar a ser o lugar de morada de Deus vivo. Quantos gostariam de sê-lo? O irmão Branham está a perguntar, eu gostaria também de sê-lo. Eu tenho a certeza de que você também gostaria. Agora, aqui está o que devemos fazer. Qual é a primeira coisa? Ter fé e ser renascido. Já apanharam aqui onde eu estava a dizer? Porque você pode ser, digamos, como eu dizia, você pode ser induzido a pensar que pessoa só pode querer quando for nascido de novo. Mas a verdade é de que, tomando as escrituras, você vai descobrir que houveram muita gente que tiveram fé antes mesmo de ser nascido de novo. E aqui está. Mas não é aquela, é uma certa etapa da fé. Porque para você ser salvo, você não pode ser salvo sem fé. E quando você é salvo, já tem fé perfeita. Uma fé segura, inabalável. Sim, porque é aquela fé inconstante. Mas para você ser nascido de novo, precisa de fé. Querer que as escrituras que disseram que arrependei-vos e seja batizado, que querer que isso aqui é a palavra de Deus. Para você ser nascido de novo. Sim, há muita gente, a maioria daquelas pessoas que vinham nos dias do irmão Branham para receber a cura divina, a maioria daquelas pessoas não eram salvas. Faz-me lembrar aqui daquela mulher em México que tinha o seu bebê que havia morrido de manhã e naquele tempo, quando ela chegou, até o irmão Branham disse que era uma católica. E até queria ajoelhar perante o profeta e adorar essas coisas todas. Mas dizer que ela tinha fé, porque havia só ouvido que houve um homem que havia sido curado porque tinha problema de vista e ela concluiu em sua mente de que se Deus pode restaurar a vista, Deus também pode restaurar a vida do seu filho ou filha. Portanto, há muita gente que talvez pode ter fé e que não tenha sido nascido de novo. É talvez uma certa classe de fé, mas quando você é nascido de novo, você acaba a atingir aquela fé constante. Meu Deus, talvez para ter que simplificar isso e clarear. Sim, e ele diz aqui, ter fé e ser renascido. Está a ver? Ter fé primeiro e depois ser renascido. Mas lá atrás estávamos a ver que você obter fé depois de ser nascido. Não é contradição, são níveis de fé que se obtém nessa jornada. E ele diz, assim ponhamos o fundamento. Depois do fundamento, em seguida, acrescentamos ao fundamento, como disse Pedro. Primeiro, ponha o fundamento. O fundamento é que deve estar bem seguro. Oh, meu Deus, esta fé que você tem na palavra de Deus não deve ser abalada. E eu quero acreditar que a fé que os discípulos do passado tinham. Eu estava a ver alguns, foi precisamente ontem, os discípulos. Faz-me lembrar quando Pedro chegou o tempo em que ele devia ser morto, o tomaram, prepararam uma cruz para poder lhe crucificar, como fizeram o Senhor. E ele acabou pedindo para que ele não fosse crucificado assim, digamos, em pé. Pediu para que fosse crucificado com a cabeça virada para baixo. Está vendo? E algumas dessas coisas, eu estava a segui-las, são importantes. Ajuda a nossa fé para entendermos. Se é que aqueles que andaram com Jesus selaram
as suas vidas por causa da palavra de Deus. São eles aqueles que andaram. Se houvesse alguma coisa que não estava certa, deveria ter sido esses que deviam ter visto alguma coisa e se distanciando daquilo. Só se eles entregaram as suas vidas, isto dá-nos a entender que isto aqui é verídico, isto aqui dá para entregar a sua vida por causa disto. E temos que ter o fundamento, porque o resto das coisas que nós vamos colocar, o alicerce é fé. Você ter fé de que, se você tem fé na palavra de Deus, isso vai lhe ajudar. Ter fé nas promessas de Deus vai lhe ajudar. Você sabe, venha o que vier, nem se você morrer por causa da palavra de Deus, você sabe que aquele que crê em mim, nem se estiver morto, viverá. E você vai descansar nesta palavra de Deus. Sim, você vai descansar, terá graça de aproximar o trono de Deus com um pouco de ousadia, porque você sabe que ele prometeu que aquele que crê em mim, está a ver? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E você sabe que está aqui na palavra, porque Deus é que lhe trouxe. Você tem que querer na palavra. Cada coisinha, cada movimento, cada tentação que você encara, tem que responder, tem que percorrer, tem que se ancorar, tem que levar alguma promessa em algum lugar como a sua defesa. É quando você pode subsistir. Sim, acrescente virtude à sua fé. E ele diz aqui, primeiro ponhamos o fundamento, fé, e logo acrescentamos virtude a essa fé. Sim, só o resto das pedras que devem ser colocadas nesta construção, em primeiro lugar, tem que descansar. Aqui estamos a falar, talvez poderíamos dizer até que estamos a falar aqui de uma casa que deve ser bem construída. Aquelas duas casas que o Senhor acabou de falar a respeito, de uma que estava na rocha, soprou, choveu, mas aquela casa continuou intacta, porque havia sido construída na rocha. Essa rocha é essa fé que estamos a falar a respeito. A rocha, a revelação que é fé. Que você sabe que Deus não pode mentir, Deus não pode falhar. Ele é Deus. Não há ninguém que está acima dele. Ele é o dono da vida, ele é o mestre da vida, especializado em fazer aquilo que os demais não podem fazer. O doutor Jesus. Meu Deus, aquele que fez a primeira operação, ele ainda pode fazer a outra. Deixa eu continuar. Sim, isso não tem nada a ver com o assunto. A Bíblia diz... Ok, deixa eu ver, saltei um pouco. Sim, acrescente virtude à sua fé. Agora, isso não significa somente viver. Sim, já está a falar de virtude. Pessoal, já está a falar aqui de virtude. Como podem ver aqui, amados irmãos, eu tenho a certeza de que os irmãos terão que mostrar como esta casa, acho que vão mostrar um pouco mais visível, esta casa que estamos a tentar construir. E nós estamos a começar em cima, porque se você começa em cima, estará a construir no ar. E a casa não poderá subsistir. Vamos colocar o outro, acho. Sim, só a fundação, o alicerce está aqui, precisamente a fé na palavra de Deus. A fé que vem pelo ouvir.
ouvir a palavra de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, acrescente virtude à sua fé. Agora, isso não significa somente viver uma vida virtuosa como um homem ou uma mulher vivendo bem. Isso não tem nada a ver com o assunto. A Bíblia diz em São Lucas 5,30, conhecendo em si mesmo a virtude que havia saído dele. É certo. Se vamos ser como ele, então temos que ter virtude. Temos que tê-la para ser como ele. Um dos primeiros hinos que amei foi ser como Cristo. Sim, aquela bela canção, To Be Like Jesus. To be like Jesus, to be like Jesus. Only it I long to be like him. Ser como Cristo. Agora, se vou ser como Cristo, então tenho que ter virtude. E uma vida pela qual esta virtude possa passar de mim às pessoas. Porque virtude saiu dele para as pessoas. Se não a tem, então não sairá, porque não há de onde sair. Se alguém tratasse de tirar virtude de nós, o cheque voltará com essa marca. Não há suficiente fundo. Portanto, o cheque não vai vencer, pois não há onde pedir. O cheque voltaria. Se alguém vir a você hoje como um cristão e amanhã lhe vem portando-se como um inconverso, ora, dali não se obtém muita virtude. Virtude tem que estar em nós. E quando obtermos verdadeira virtude, a podemos acrescentar à nossa fé. A virtude é o passo seguinte nesta construção. Primeiramente, temos que ter fé. Fé só não é suficiente, Pedro disse. É isso que o profeta estava a dizer quando estávamos a começar? Que há muita gente que podem ter alguma dessas virtudes, enquanto que até não são cristãos. Já vimos essa questão, não é? Acho que já vimos. Sim, temos que ter fé para assim ter onde colocar virtude. Porque é a pedra seguinte. Você não pode pôr onde não há alicerce. Pode ser que você não tenha virtude, porque muitas igrejas deste último dia ensinam que não se tem que ter e o que o dia de tais coisas tem passado. Dizem, não se necessita dessas coisas. Unicamente é necessário unir-se à igreja. Os dias de tais coisas têm passado. E ele diz virtude. Qualquer um sabe o que quer dizer virtude. E a temos que ter. Se saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja. Meu Deus, está fazendo com que eu pense muita coisa aqui, sabe? Se saiu virtude nele para curar aquela mulher, e nos é esperado que tenhamos virtude. Faz-me pensar aqui daquele assunto que foi dito, que uma vez acabaram tirando rachixe quando alguém estava a colocar as mãos sobre um paciente e acabaram vendo fogo a sair da mão da pessoa que estava a colocar, que estava a orar pelo doente. Quer dizer que saía alguma virtude dentro dessa pessoa que estava a colocar as mãos para... E não sei dizer que talvez a maioria dessas coisas que acabam acontecendo faz parte da virtude que Deus tem dado ao seu servo. E ele teve virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas.
E que é virtude? Virtude é força, poder. Há muitos que nem sequer creem no poder de Deus. Dizem que isso foi para os dias passados. E a única coisa que alguém tem de fazer é pôr seu nome no livro. Ser batizado por imersão ou expressão, ou o que for. E isso é tudo o que se necessita. Porém, Pedro disse aqui, mostrai em vossa fé virtude. Agora, Pedro está falando acerca da construção da casa de Deus, o templo de Deus. Preparando a casa, e depois da fé, a gente tem que ter virtude. Tenha você virtude para todo o mundo. Faz com que 20 anos eu preguei uma mensagem intitulada Reverendo Senhor Lírio. O pastor como lírio. Tomei o texto onde Jesus disse, considerai os lírios do campo, que não cegam e nem fiam. E vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E ele está citado aqui, São Lucas 12, 27. Agora, o lírio cresce desde o muito profundo do lobo. E cada momento do dia está extraindo da terra. E que faz com esta virtude que tira da terra? Amostra. Amém. O lírio não extrai essas coisas só para si própria. Ou para si próprio. Mas é para refletir aquilo que ele está extraindo. E a gente estamos extraindo as belezas, as virtudes, as promessas de Deus, a natureza de Deus na palavra dele. E o que nós estamos a extrair de Deus, devemos refletir ao mundo e dar ao mundo como virtude. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Para o admirador, o lírio é uma coisa formosa. O lírio se abre para que a abelha entre a tirar sua parte, o mel. Ele não se queixa, nem estas coisas para reparti-las. Que tal se a abelha entrasse e viesse ali? Não há suficiente fundo, não há mel. A pobre abelha passaria. Que classe de lírio é esse? Imagine uma abelha aproximando esta flor e lírio e chega, não apanha nada. Não há aquele, não sei se chamam de, sei lá, aquelas coisas que saem nas flores. E chega lá, não apanha nada para tirar, para ele fazer mel dele. É como alguém que leva um cheque para o banco, chega no banco, não tem cobertura aquele cheque. É como alguém que vai na casa de Deus para ser nascido de novo, mas chega lá naquela igreja, é dito para simplesmente unir-se à igreja e comprar um uniforme é suficiente. Mas aquela pessoa foi na igreja com o intuito de receber virtude para vencer o mundo. Oh, meu Deus! Deixa eu colocar desta maneira. Todo tipo de cheque que você leva para o banco de Deus, cada um desses cheques tem cobertura. Qualquer promessa que Deus deu na tua palavra, se você preencher, ele é capaz de ter fundos suficientes para cobrir cada promessa que ele prometeu. Cada coisinha que ele prometeu. Não há nenhum cheque que é devolvido por falta de fundo, porque há fundo no banco de Deus. Sim, Deus ainda vive para fazer bem cada promessa. Desde que você preencha e traga com a fé no banco de Deus, haverá fundo para você ter que levantar. Tem sempre cobertura.
Não há nenhum cheque que pode ser devolvido por falta de fundo. E aquela abelha chega para ver se pode apanhar seiva naquelas flores para ir fazer, digamos, o seu mel e não apanha nada. Acaba não ter nada. É isso, irmãos, que temos que ter muita graça. A sua vida tem que ser bem coroada com coisas boas de Deus. Se alguém vem na casa de Deus, ele deve apreciar as boas, as vidas santificadas que os crentes mostram. Tudo deve estar suavemente atraente. Não estamos a falar aqui de atração, de brilhar, mas ter aquele peso da palavra de Deus. Que as pessoas que vêm, se uma mulher vai lutar para ser como aquela mulher, vai lutar para ser como aquele homem, como aquele casal, como aquele jovem. E é isso que me faz. Eu lembro-me desta outra jovem que acabou voltando para trás. Se talvez o motivo tenha sido esse, não sei dizer, tratando-se de uma jovem atraente, esteve cá entre nós e depois de um tempinho, uma pessoa nova, este correu, quer conquistar, este quer conquistar a mesma jovem. O que ela está? Ela começa a ver que aqui estou no meio de lobos, vou ser devorada. Enquanto que não deve ser desta maneira, independentemente da sua beleza. Tem que se chegar a um ponto de você ser irmã, nascida de novo. É quando você pode ter esperança de alguém lhe aproximar. Mas algum desses jovens também inconversos. Algum desses jovens não nascidos de novo. Não tem nada aqui, nem tem nada na cabeça. Chega a um ponto, vê qualquer mulher bonita que entra hoje, qualquer menina bonita que entra hoje, já quer ir atrás dela. Você já tem a certeza de que ela veio por causa da palavra ou veio para tirar você da palavra? Como que você está indo atrás dela? A conhece? Sabe onde ela saiu? Sabe que é irmã mesmo? Sabe se veio por causa da palavra ou veio só para... É uma que foi enviada do reino da escuridão para vir atrair você para sair da palavra, para a sua alma terminar no inferno. Está vendo? Mas tem que se esperar para que a pessoa possa sair toda a ventania e todo o pecado até parecer como a irmã. Agora, como que essa pessoa pode extrair alguma coisa no meio dos jovens? É como um cheque que é entregue no banco e não tem cobertura. Não pode pensar que quando uma pessoa tem cheque, pode escrever qualquer dinheiro que ele achar no cheque, que levantar 50 mil aqui. Desde que você tem cheque, o banco é só dar porque deu cheque. Não, vai espertar primeiro na sua conta se tem dinheiro aqui que dá para cobrir o seu cheque. Quando as pessoas vêm aqui, vêm na casa de Deus, tem que espertar se há mesmo cobertura aqui, eu posso apanhar alguma coisa que pode me valer. E se não apanhar, a pessoa vai. Acho que dá para a gente aprendermos uma pequena lição ali, não dá? A pobre abelha pensaria, que classe de delírio é esse? Que tal se um indivíduo desejando a salvação chegasse a uma igreja que crê que os dias de milagre estão passados? É como disse uma vez o irmão Jack Coe quando foi a um restaurante para almoçar. E deram um enorme... Ok, deixa eu ver uma coisa bonita aqui. Talvez terei que terminar com isto aqui. Uma enorme lista dos pratos. Temos isso, temos aquilo, frango, batatas fritas, peixe, E aquele irmão começou a ler. Continuou a ler nesta lista de menu, não é? Como disse uma vez o irmão Jack, quando foi a um restaurante para almoçar e lhe deram uma enorme lista dos pratos que podia comprar. Começou a ler e chegou a carne assada. E disse, dá-me carne assada. Ele queria carne assada naquele. E eles disseram, senhor,
sinto muito, mas isso foi para ontem, já não temos hoje. Que brincadeira. Ele disse, é melhor que eu vá a um restaurante onde tem comida. Porque aqui não tem nada de comer. E o homem espiritual que está crescendo necessita de comida para se alimentar. E isso é a palavra de Deus. E eu creio em cada palavra da palavra de Deus. Deus tem uma mesa posta onde alimenta aos santos. Vem cear. E ele convida seus escolhidos, vinde e comei. E ele nos alimenta com seu maná e nos supra todas as necessidades. Quão formoso é comer com Jesus cada dia. A igreja do Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito da ciência de Cristo. Talvez tenha que terminar por aqui, amados. Dizer o que de concreto? Dizer que quando você vem à casa de Deus, e se você apanha alguma coisa nesta lista enorme, não há aquilo de dizer que não, esta comida não temos. Tudo que está listrado na palavra de Deus ainda é válido, é para você, pode se desfrutar. Este irmão chegou e disseram que não tinham carne assada, mas estava na lista. Na casa de Deus, tudo aquilo que a Bíblia que está neste livro aqui ainda é válido. Você pode obter na casa de Deus. Você pode obter na oração. Você pode fazer requisito daquilo que você precisa. Invocar aquilo que Deus prometeu. Amados, estamos a tratar com um Deus capaz de tudo, como eu já me referi aqui. O nosso Deus é capaz de superar as nossas necessidades. Não há nenhuma necessidade. Não há nada que Deus não é capaz de ir ao encontro. Qualquer coisa que você necessita dele, ele é capaz. Este mundo é dele. Os dinheiros são dele. A saúde é dele. Prosperidade é dele. Tudo quando há no mundo pertence a ele. É só simplesmente você ter uma atitude correta e querer que ele ainda é capaz. Porque a atitude correta concernente às promessas de Deus faz com que aquelas promessas se cumpram na sua vida. Amados irmãos, não peça somente a Deus aquilo que é possível para se pedir. Vimos aquele irmão, aquele caso era impossível, mas se tornou possível porque é Deus que faz com que as coisas se tornem possíveis. Ele pode abrir caminho onde não há caminho. Se você está como que numa estrada sem saída, Israel estava na mesma situação em que você se encontra. Chame a ele, ele é capaz de abrir um caminho no meio do mar onde não há caminho. Ele ainda é Deus. Não havia água em nenhuma fonte naquele momento, mas de pedra, de uma rocha sólida, rocha sequíssima, Deus é capaz de fazer jorrar as águas. Faz-me lembrar naquele momento, talvez tenha que terminar com isto. Faz-me lembrar naquele momento quando Israel, o povo de Deus, se encontrava numa grande encruzilhada. O decreto do rei havia sido dado. Num determinado dia, os judeus deviam ser mortos. E os irmãos foram orando, foram pedindo para que Deus pudesse intervir naquela situação.
E Deus tinha que fazer um caminho para que houvesse uma saída. E a rainha Esther, depois de ter orado e jejuado, tinha que aproximar o rei que não devia ser aproximado, para ter audiência e interceder pelo seu povo. E Deus fez um caminho para que pudesse revogar aquela situação. Irmão, não há nenhuma situação que não pode ser revogada. Talvez os familiares tenham colocado o quê? Tenham jurado que você não vai se casar, você não vai trabalhar, você não será gente, você vai morrer pobre, você o que. Isso tudo pode ser revogado. E Deus revogou aquela situação daquela gente. O nosso Deus ainda vive, e Ele vive para todo sempre. E Ele vive para fazer bem o que Ele prometeu. Ele tem menu que Deus tem para a igreja, é a sua palavra. É só a questão de procurar o que o restaurante de Deus tem a dar. Se você apanhar alguma coisa nesta enorme lista, tenha certeza de que invoque aquilo aí. Não vai ter que deparar-se com uma situação de dizer que não, isso aqui foi para a igreja primitiva, foi para questões passadas. Ele ainda tem tudo que está no seu menu. Você pode desfrutar-se das promessas de Deus. Você tem alguma coisa que Deus, algo que está na lista? Vá, abra a lista. Pense cada coisinha que está na lista. Você está no restaurante de Deus, onde não falta nada. Ai, faz-me lembrar deste restaurante móvel que eu vi num certo filme, em que os clientes era só chegar e sentar, e a pessoa que estava a servir era precisamente o Senhor Jesus. Ele ia trazer precisamente o desejo daquele cliente. E o cliente ficava sem palavra. Como que este senhor soube que este é o meu desejo, aquilo que eu quero comer neste instante? Deus conhece as nossas vidas. É no momento de apuro que Deus se mostra que é Deus. Quando você está num momento difícil, saiba que é neste momento em que Deus quer se mostrar a você. Se as coisas estão a andar bem, por onde Ele vai começar? É no momento em que você está apertado, é no momento em que você está doente, é no momento em que você está necessitado, é no momento em que você está cercado pelos seus inimigos, estão jurando para te devorar e tudo mais, que Deus aparece em cena. E Ele mostra que é um Deus que cuida de você. É um Deus que te ama, é um Deus capaz. É um Deus que está acima de todos os poderes, acima de todas as doenças, de todo tipo de espírito que há no mundo. Porque nada existiu sem que tenha por Ele criado. Meu Deus, inclinemos as nossas cabeças. Alguém poderia neste momento pegar na lista daquilo que o restaurante de Deus prometeu para dar aos seus clientes, aos seus filhos, os crentes. Gostaria de você invocar alguma promessa de Deus neste instante. Não vai acontecer aquilo que aconteceu com aquele irmão, não ter que conseguir o que ele queria comer naquele dia. Talvez Deus pergunta a você, qual é o problema que você queira que eu coloque a minha mão? Levanta a sua mão e diga, esta questão, Senhor, me ajude, por favor. E eu, como pessoa, não tenho saída. Mas Tu és Deus que até conhecia onde estava o peixe que tem dinheiro para pagar o que eu tinha que pagar. Onde está o peixe, Senhor, que tem dinheiro para que eu ultrapasse os meus desafios? Sustente a minha família, pague as minhas necessidades,
Onde está a empresa onde eu posso ser empregado? O Senhor conhece tudo, que conheceu aquele animal que estava até no outro país. Tu és Deus. Oremos. É só simplesmente, enquanto que você levanta a sua mão, levanta juntamente com alguma escritura que está neste menu que Deus tem para os cristãos. Senhor, eu quero isto que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu dizendo: pedi tudo em meu nome e serei-vos dado. Eu desejo disto, Senhor, me ajude. Ó Pai Celestial, o Deus de toda a carne, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, o Todo-Poderoso, aquele que quando abre uma porta ninguém fecha, fechando ninguém abre, aquele que fez com que pau pudesse cair dos céus, aquele que trouxe carne para os filhos de Israel, aquele que fez com que uma fonte que tirava as águas amargas pudesse se tornar doce, aquele que abriu o caminho onde não havia maneira de como abrir um caminho. Senhor, os seus filhos, cada um deles já se levantou a sua mão, invocando o que está no menu de Deus, que é a sua palavra. Senhor, Tu não és aquele restaurante, Tu não és alguém que escreve, que faz um cheque onde não há cobertura. E eu tenho a certeza que tudo que o Senhor prometeu ainda é capaz de fazer bem. Faça isso, Senhor, e que cada promessa se torne real. As batalhas são muitas. Aqueles que estão numa cova profunda de situação, tire-lhes, ó Pai. Tu és Deus que pegou a mão de Pedro para não se afundar. Se há alguém que está afundando, que seja a saúde a afundar, que seja situações financeiras a afundar, que seja a vida familiar a afundar, seja lá o que for, ó Pai, estenda a Tua mão. Ajuda-nos, Senhor. Nós dependemos de Ti, ó Pai. Que, Pai, neste momento possa sair virtude e a Sua graça suficiente para fazer com que as petições que o Seu povo está levantando neste momento, nas suas respectivas casas onde eles estão, saia a virtude neste momento para ir ao encontro de cada necessidade. Ajuda-lhes, ó Pai. Aqueles que estão à procura de emprego possam encontrar. Aqueles que estão à procura de boa saúde, Senhor, possa lhes dar. Aqueles que estão à procura de soluções financeiras, ó Pai, possa também lhes ajudar. Senhor, alegra o nosso coração, dá-nos paz. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, abençoe os serviços, os projetos, tudo aquilo que nós estamos a fazer. Sê com cada um neste momento e que a Tua mão seja estendida para fazer e cumprir cada promessa. Que não haja nenhum cheque que o Teu povo está agora preenchendo que possa voltar por falta de cobertura. Que cada cheque possa ser coberto para a glória de Deus. Porque peço por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.